Alguém, o Ojima todo mundo conhece, né? Eu tenho percebido isso, ele fazendo isso. Olha o Instagram dele lá que você vai ver. Você vai ver isso aí. Um outro princípio, assim, que para mim é o mais importante de todos, tá? A velocidade do clean check em relação à resposta biológica. A velocidade do clean check para uma resposta biológica, ela é muito ativa sobre o que está acontecendo sobre os nossos alinhadores. Vamos analisar o que está acontecendo nesse clean check. A gente tem aqui uma movimentação distal, certo? Qual é o efeito colateral que ocorre em decorrência dessa movimentação? Mesialização. Mesialização. O que é que eu fiz? Quando eu pedi para o técnico, na primeira vez ele distalizou os dois dentes juntos, tá? Ele distalizou o pré e o outro para eu fazer a colocação do implante aqui, ó, na primeira vez. Só que eu solicitei para ele depois fazer a movimentação desse molar, depois, junto, simultaneamente, a correção mesial da raiz, e ainda coloquei o número de graus, para jogar esse momento de ativação contra esse efeito colateral. Entendeu? Não foi uma sacada de mestre isso daí? E olha como é que veio. Uma porcaria, perdeu o clean check. Ou perdeu o tracking. Perdeu o tracking. Só que eu fiz a radiografia e comecei a analisar. Pô, o movimento está acontecendo, ó. O movimento está acontecendo, de raiz está acontecendo. Então não é o sistema que está errando. É o meu tempo da resposta biológica que está errado. Por quê? Porque olha a quantidade de raiz ou de osso que ele precisa vencer aqui. E olha a quantidade óssea que ele precisa vencer aqui. O que é mais fácil acontecer? Então, no estágio 26, perdeu o tracking do pré-molar. Incapacidade do aparelho? Não. Não foi incapacidade do aparelho. Foi a incapacidade minha de prever biologicamente o que ia acontecer. E eu poderia ter solicitado para o técnico movimentos separados ou movimentos diferenciados, com diferentes níveis de estágio. Enquanto ocorre, por exemplo, se o caso ele trata em 50 alinhadores, esse movimento aqui dos dois dentes ele tinha previsto em 26. Eu poderia ter pedido esse movimento em 26, mas que continuasse o movimento dessa raiz durante os 50 estágios de movimento. Eu só ia pedir um detalhe para ele para melhorar ou para diminuir a velocidade de tip desse dente em relação à inclinação do outro. Era só mudar e eu entender isso. Por que isso? Porque a resposta biológica é quem definiu se o dente ia andar junto com a velocidade que eu programei do alinhador. Entenderam? Então, comecem a refletir um pouco sobre a questão de resposta biológica do paciente. O conceito é muito simples. É a gente observar, né, que o movimento de inclinação de um dente pode ser diferente do movimento de verticalização desse. É óbvio, naquela escala que eu coloquei no começo, vocês viram que movimento de inclinação controlada estava lá em cima da escala, fácil de conseguir. E movimento de correção radicular lá embaixo, difícil de conseguir. Então precisa estagiar separadamente isso daí. Tá bom? E isso os técnicos não sabem. Ele não sabe como é o osso do paciente. Então, cabe a nós enxergar isso. E aí, claro que eu tive que entrar com o Power Arm, tá? E eu confesso que o Power Arm foi muito bem colocado e tal, só que eu não gostei desse Power Arm, porque o elástico deveria estar mais embaixo. Só que estava mais embaixo mecanicamente, mas aí eu pensei, mas ele não está errado, porque ele tem um ponto de apoio aqui, ó, a coroa está parada. Então eu posso continuar puxando no meio do dente que a raiz vai vir, porque o apoio na cervical do dente está acontecendo. Né? Mas fotograficamente, isso daí é péssimo, né? Nossa, está errado. Troca normal. Agora, o problema é o protocolo que você está usando, de 7 em 7, de 10 em 10.
Tá? Mantém. A única coisa, como eu não previ que eu ia colocar um power arm, eu tive que recortar. Só que aconteceu uma coisa pior ainda. A paciente começou a apresentar ulceração na mucosa por causa do elástico. Aí coloquei de silicone. Aí continuou apresentando. Aí eu vou reescanear ela e em vez de mesializar o dente, eu vou aproveitar a posição dele e distalizar. Então o implante, em vez de ficar aqui, ele vai ficar aqui. Tá? Eu vou mudar o sistema. E essa, para mim, é uma vantagem imensurável eu ter um scanner no consultório. Porque isso está incluído como valor agregado ao meu tratamento. Não estou entendendo por que você escolheu colocar o implante atrás do segundo pé. Por que não no local da perda do dente? Qual dente? Por que não? Não, porque ele perdeu o dente, inicializou tudo, inclinou. Ele inclinou. Eu colocaria o implante atrás do pré. Desse pré. Na frente. Isso. Poderia, mas isso é uma questão de conduta só. Talvez a questão estética, né? O sorriso. A facilidade, embora eu acho que é mais fácil abrir, mas são 2 dentes. Para abrir e poucos dentes de estrutura para contrapor esse efeito colateral. Tudo bem, são opções. Tá? São opções que, inclusive, eu fiquei de reavaliar isso no meio do tratamento. Mas é o que nós vamos fazer no final. Tá? Talvez o desafio, né? Vou tentar verticalizar essa raiz. No processo de abrir o espaço, você estaria verticalizando já. Sim, sim. Foi o que o técnico colocou no começo. Tá? Poderia abrir e ele faz isso. Só que o movimento era muito grande também. Ia segurar efeito colateral. Mas você tem razão. A conduta. E aí eu troquei o power arm, né? Não sei se vocês observaram, eu acabei trocando o power arm. Troquei o power arm para ver se ela parava com a questão da ulceração, mas não teve jeito. Aí eu reescaneei ela semana passada. Acho que ela quis perguntar para você, e eu também quero saber como você faz para definir se você troca a cada 7, a cada 10. Eu uso protocolo de troca no consultório a cada 10 dias. Raramente 8, tá? 7 dias, tá? Pacientes jovens eu utilizo troca a cada 7 dias. Mas eu sempre começo os alinhadores trocando a cada 14. Por quê? Para aquela memória cortical, aquelas fibras periodontais se desestruturarem, né? Perder aquela proteção que elas têm da maloclusão. Isso favorece. 1 mês e meio, 2 meses usando 3, 4 alinhadores com 14. Não, 1 mês e meio não, 2, 3 meses usando 2, 3 alinhadores. E aí depois eu vou reduzindo. 10, os intervalos de consulta uma vez a cada mês e meio. Vejo se está tudo bem com o track. Aí eu vou reduzindo. Tá? Vou reduzindo. Porque eu preciso sentir se o paciente é cooperativo, né? Naquele caso anterior lá da verticalização do pé, poderia usar o power arm como implante? Pode sim. Pode. Com certeza. Isso também foi previsto para ela, tá? Mas a sorte é que eu não coloquei. Porque eu acho que... Desculpa. Porque eu acho que se eu tivesse colocado um DAT aqui, a paciente, a mucosa ia sentir também. Entendeu? Então, essa opção aí eu descartei porque eu acho que ela ia continuar com esse processo que não foi alérgico, não foi queda de imunidade. Então, foi uma resposta tecidual que ela teve, que eu preferi agora realmente distalizar e fazer sem o mínimo de necessidade de cooperação dela. Tá? Aqui a mensuração de força, né? O tensiômetro. Eu vou dar uma corridinha para o professor poder entrar. Estou atrasado. Aqui é só explicando que a gente fez um desenvolvimento do CleanCheck para escolher as áreas de implante, prevendo já o setup final. E aí a gente, sabendo onde ia colocar os implantes, a gente reescaneou e solicitou um novo CleanCheck para ela. E aí a gente começou a movimentação ancorada no implante, seguindo aquele princípio, né, de abrir um pouquinho o espaço, aumentar a superfície de contato. Aqui tem um outro princípio que a gente viu hoje, que é efeito de distalização usando a força de mesialização. O efeito colateral sendo
benéfico para a gente, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse optado em rotacionar esse molar, no começo talvez fosse muito menos previsível. Então, eu sempre tento pensar num sistema onde eu jogo ação contra reação, que eu acho que anda de forma muito previsível. Então, aqui acontecendo os movimentos, a questão de previsibilidade. Uma outra questão de dificuldade de caso, tratar casos desse tipo aqui, na minha mão, é muito difícil com aparelhos convencionais, porque a gente tem muita área de interferência oclusal, muita quebra, muito pouco ponto de apoio de contato desse dente para servir os outros dentes como ancoragem. Então, eu adoro tratar esse tipo de caso com alinhador.